Bem, boa tarde aí, pessoal. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, eu trouxe para a gente falar um pouco sobre alguns pontos importantes que devem ser relembrados quando a gente fala aí no sistema respiratório. Isso vai ajudar vocês aí também, na parte de posicionamento, só para poder a gente concluir, dar um fechamento aí na nossa matéria do sistema respiratório. Alguns pontos, então, importantes, a gente tem, primeiro, a vértebra proeminente, só para relembrar, que é a C7, a incisura jugular, não sei se vocês estão lembrados, aquela que fica lá no manúbrio, no externo, o processo tifoide, no finalzinho do externo, o diafragma também, que é um músculo muito importante para o sistema respiratório, que é aquele músculo que divide, que separa o tórax do abdômen. Ele é responsável também pela respiração. Então, nessa imagem aqui que a gente está visualizando, a gente tem uma curva desse lado, do lado direito do abdômen, uma outra curva do outro lado, e é onde a gente delimita, faz o limite aqui do fígado e do outro lado o limite do estômago. Então, do lado direito e do lado esquerdo, aí no final terminou o tórax, então a gente vai ter o diafragma, abaixo do diafragma a gente já começa com o abdômen. Muito bem, continuando aqui, algumas estruturas que também devem ser observadas sempre que se for analisar uma radiografia de tórax. Então, o básico, que eu trouxe para vocês, primeiro o ápice pulmonar, a gente viu na divisão anatômica do pulmão, o ápice também aqui em cima, aqui embaixo a base e aqui em cima o ápice. Então, aqui continua sendo o ápice. Lembrando que agora a gente está falando da anatomia radiológica, A gente já viu a anatomia fisiológica, agora a gente está vendo a radiológica, aqui só alguns pontos importantes. O ápice pulmonar. O número 2 é essa ponta aqui, Então, aqui a gente não visualiza igual a gente visualizou na imagem, na divisão anatômica do pulmão, que a gente vê isso aqui reto, Lembra que nós falamos na aula que é a base pulmonar. Aqui a gente pode até chamar de base pulmonar também, mas lembrando que ela tem que aparecer para a gente desse jeito. Porque lembra que nós vimos no slide anterior? Aqui nós temos o fígado, o contorno do fígado do lado direito, e do lado de cá, do lado esquerdo, o contorno do estômago. Essas duas pontas aqui, tanto aqui quanto aqui, a gente chama de seio. No caso, onde a gente está vendo aqui o número 2, o seio costofrênico. E desse lado aqui, o seio cardiofrênico. Então, costofrênico e cardiofrênico. É importante ser visualizado, essa curva diafragmática aqui, ela tem que existir. Isso numa radiografia normal, correta, A gente vai visualizar essa curva desse lado, o seio costofrênico e do lado de cá o seio cardiofrênico. Aqui no meio, nós continuamos chamando de mediastino, só para relembrar, mediastino, que nós já falamos na aula passada, que mediastino é o espaço localizado entre os dois pulmões. E é nesse espaço que a gente vai encontrar estruturas importantes, como o coração, vamos encontrar a traqueia, os brônquios, os grandes vasos que passam aqui pelo meio, pelo mediastino. E nós temos aqui no número 5 o que nós chamamos de região hilar. Hilar, relembrando aí, é do hilo, Lembra? Nós falamos também que existe o hilo pulmonar. Então, essa região aqui nós chamamos de região hilar. Então, algumas estruturas apenas que nós estamos visualizando. Continuando aqui, em uma radiografia de tórax, a gente deve visualizar também a clavícula. Então, a clavícula ela tem que ser visualizada. Nós temos aqui, a articulação externo-clavicular,
também. Os arcos costais, como nós estamos vendo, ó, os arcos costais. A articulação externo-clavicular, que eu já falei. O volume cardíaco, né? Ou a área cardíaca, né? Ela deve ser observada também. As sombras mamárias. Então, quando a gente observa essa radiografia aqui, ó, nós estamos vendo a sombra mamária. Então, essa daqui a gente não visualiza a sombra mamária. Essa daqui, ó, a gente visualiza a sombra mamária. E as cúpulas diafragmáticas, que são essas curvaturas que nós estamos vendo aqui, ó. Esses números que a gente está vendo aqui não vão corresponder a essa legenda que está aqui. Então, lembrando, número 1, nós temos a clavícula, que a gente está visualizando. Número 2, nós temos aqui os arcos costais, né? Número 3, a escápula, nós estamos vendo a escápula. O número 4, a articulação externo-clavicular. O número 5, o volume cardíaco ou a área cardíaca que a gente visualiza. O número 6, nós estamos vendo a sombra mamária. O número 7, cúpulas diafragmáticas. O número 8, eu tenho aqui em cima o ápice pulmonar. O número 9, nós estamos vendo os seios, nesse caso aqui cardiofrênico, e o outro 9 aqui, ó, seio costofrênico. Então, a gente acaba visualizando todas essas estruturas em uma radiografia de tórax. Lembrando que isso daqui é apenas complementando, né, juntando a parte anatômica que nós vimos com a parte radiológica, só como uma complementação aí do conteúdo que já foi dado para vocês. Aqui, né, a gente visualiza, né, todo o tórax, né, com externo, né, lembrando aqui, ó, para vocês, o apêndice xifoide, a incisura jugular aqui em cima que nós falamos, né, manubrio externo. Então, essas estruturas aqui são estruturas que a gente visualiza em uma radiografia de tórax. Só complementando, né, os slides que nós vimos, só para mostrar para vocês aqui, né, o que nós falamos do botão aórtico, que nós falamos lá na sala, não sei se vocês vão lembrar, mas na imagem radiográfica a gente vê também, ó, aquela curvatura da aorta, né? Então, a aorta ascendente, então, na curva que ela vai fazer a aorta, o caminho da aorta descendente, ela faz uma curva. E essa curva aqui também é visualizada na radiografia de tórax. Botão aórtico, anel aórtico, ou cajado aórtico mais antigo, né? Então, a gente tem aí algumas estruturas. Eu trouxe aqui pra gente alguns termos técnicos usados, né, no sistema respiratório. E aí, só para lembrar, né? Neia, tudo que termina em neia vai lembrar para vocês a parte respiratória. Lógico, né? Se lá neia tá fora aí do negócio. Mas apneia, uma parada respiratória. Dispneia, uma dificuldade para respirar. Taquipneia, uma respiração rápida. Sempre que a gente vê o prefixo taque, brade, né? Taque, que lembra rápido, né? Então, taquipneia, respiração rápida, acelerada. Bradipneia, brade, que vem de lento, né? Bradicardia, batimento lento. Então, bradipneia, uma respiração mais lenta. Ortopneia. O ortopneia é uma posição melhor para se respirar, faltou o ar aqui, né? A posição melhor para, vamos dizer assim, é quando o paciente ele busca um conforto respiratório. Então, um paciente com o abdômen muito distendido e que ele não consiga deitar corretamente num decúbito dorsal, ele precisa levantar bastante a cabeceira, ou ele precisa ficar em decúbito lateral. Quando ele procura uma posição melhor para respirar, nós chamamos isso de ortopneia. Hemoptise. Eu trouxe para vocês esses dois conceitos aqui, hemoptise e hematêmese. Hemoptise, os dois são sangramentos, né? Mas a hemoptise é um sangramento pulmonar.
é aquele sangue que é proveniente do pulmão. Normalmente, a hemoptise, o sangramento ele é bem claro, né? Um vermelho vivo, rutilante, que a gente chama. A hematêmese já é um sangramento estomacal que sofreu a ação do suco gástrico, então ele fica escuro, né? E a gente visualiza ele como sangue em borra de café. É aquele sangramento mais escuro que é proveniente do estômago. Então, hemoptise é um sangramento pulmonar, sangramento claro, sangue vivo, vermelho rutilante, né? Alguns autores utilizam essa palavra. E hematêmese é um sangramento do estômago, ok? A gente consegue, vamos dizer assim, diferenciar os dois tipos de sangramento. Eu deixo aqui, não vou deixar não, vou colocar lá na atividade para vocês. Então, esse vídeo curtinho que eu trouxe para vocês é apenas um complemento da nossa aula, que nós já tivemos a aula do sistema respiratório. De repente eu posso até gravar um vídeo também só fazendo uma revisão da matéria, para poder a gente fazer uma avaliação em cima dessa matéria. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí, e até a próxima.